de volta para o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conhecendo um pouco sobre a Escola Militar Brasil, uma escola que está completando 5 anos, e hoje nós estamos recebendo a vereadora Claudinha do Povo e também integrantes da escola. No primeiro bloco falamos com o coordenador, o Júnior Mendonça, e agora nós estamos recebendo um instrutor, o Diego Cardia, que vai explicar para a gente um pouco a rotina das atividades, que tipos de atividades são realizadas e também sobre as visitas que acontecem. Diego, seja bem-vindo à TV Câmara. E como é que é esse trabalho, né, junto às crianças? Você é um instrutor. Como é que vocês recebem as crianças? Que atividades são desenvolvidas aí durante o período que as crianças permanecem lá na escola? Olá, Rogério, Claudinha. A gente recebe as crianças lá e chegam assim meio bruto, né, digamos assim, né? Aquela ansiedade, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E aí a gente vai lapidando eles ali, digamos assim, é um diamante bruto que está sendo forjado no fogo para sair brilhando, né? Sair aquele diamante perfeito, sem falha. Então essa é a nossa função. Vamos falar assim, um modo grosseiro na área militar, a gente vai adestrar eles para eles saírem dali um bom cidadão, com sonhos e realizar e saber que eles têm capacidade de chegar onde eles querem. E as crianças devem chegar lá muito curiosas, né? Nós acompanhamos vocês no tiro de guerra e uma menina falou, meu pai disse que quer me colocar na escola militar. Eu fiquei assustada. Quando eu comecei a fazer as atividades, eu comecei a gostar muito do que acontecia lá. As nossas atividades lá, Rogério, a gente faz assim, são atividades militares, mas voltadas para a criança. Então a gente faz desde uma educação física até uma atividade aquática voltada para a criança, com toda a segurança. Nós instrutores fazemos atividade primeiro, para depois a criança fazer, mostrando para eles que todos têm a capacidade de fazer. E essa é a nossa ideia de desenvolver junto com eles, mostrar para eles que não tem obstáculo, que eles podem fazer. E eles aprenderam um pouquinho ali da área militar. Alguns querem, outros não, mas eles buscam o objetivo deles. Eu quero ser militar, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto. Mas para tudo isso precisa de uma disciplina, desde pequeno, para conseguir chegar no objetivo. Da área que ele for atuar. Com certeza. Vereador, é interessante isso, né? Porque a gente ouve escola militar, a gente pensa já que é uma escola para direcionar esse adolescente. E muitas vezes o que ele aprende ali de disciplina, de respeito, ele leva para onde ele for atuar. É importante isso daí. Teve uma mãe que ela falou assim para mim, né? Ô Claudinha, essa escola militar, agora que você tá por dentro aí, como que funciona? Dá castigo? Anda na chuva? É verdade que anda na chuva? Pega tijolo pesado? Eu falei, não é nada disso, gente. E ela ficou super interessada, né? Ela falou assim, Claudinha, eu preciso, porque na hora da janta, que eu tô em casa, que eu trabalho no mercado, e quando eu chego, o meu filho tá no celular o tempo todo. Eu tenho que ficar comunicando com ele por celular. Vem jantar, por WhatsApp. Dentro de casa. Vai tomar banho, dentro de casa. Pro WhatsApp, porque não sai do celular. Que nem o Júnior falou, na época do Covid, deu o celular, ali ficou, não saía para lugar nenhum, não saía para brincar de bola com os amigos, ficou dentro de casa e só aprendeu a ficar com o celular. E hoje ainda continua com essa mania. Então, para falar com o filho, é só por mensagem do WhatsApp. Eu achei isso absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, mas você está errada. Eu sei, Claudinha, mas o que eu vou fazer agora? Então, é por isso que eu falo, a escola militar está aí para isso, para ajudar. E é um preço bom, cabe no bolso, R$100, né? Às vezes a gente fala assim, R$100 cabe no bolso, a gente gasta muito mais às vezes com porcaria, né? Que não tem necessidade disso, com coisas supérfluas, a gente quer paz às vezes. Então vamos gastar esses R$100 por mês, ou às vezes o cartão, como disse o Júnior, por 7 meses, por uma coisa que a gente vai saber que vai ajudar o filho da gente. Porque eu, como sou mãe, eu me preocupo. Então eu quero o bem-estar dos pais, eu quero o bem-estar das crianças. Então, assim, só de ver essas crianças bem, porque muitos pais hoje trabalham, Rogério, o dia todo, chegam em casa cansados, né? E às vezes tá lá, chega, deixa uma mocinha de 16 anos dentro de casa, de 15 anos, a mãe chega, a louça tá na pia, o chão tá sujo. Eles não querem saber de fazer nada. Não querem saber de ajudar, lavar uma louça, passar um pano na casa, tirar o lixo do banheiro e colocar na rua. Por quê? Porque não tem mais como ensinar, não tem aquela firmeza dentro de casa. Muitas mães não têm firmeza para ensinar, para educar. Então, assim, o instrutor está ali para isso. E o Diego, ele é firme. Dá para ver que ele é bem firme. Então, precisa ser firme. Então, ajuda bastante. Ô Diego, quando os pais vão acompanhar, vocês conseguem, porque eu acompanhei um dia de atividades e alguns pais estão lá. E às vezes a criança fica ali distraída, conversando, você traz elas, vamos fazer silêncio agora, vamos organizar. Como é essa relação com os pais? Porque
Eu conversei com o pai também, ele falou que ele não consegue ter essa autoridade que vocês conseguem. Ele aprende observando vocês ali. É porque a gente chega lá, vou dar um exemplo assim, nós somos em 4 instrutores. Dos 4, eu tenho a fama que eu sou o mais bravo, mas é porque a gente tem que ter aquela pegada para poder apresentar e dizer que nós somos uma escola militar, né? Mostrar que ali tem regras, que as coisas ali têm que ser cumpridas. Hora de conversar, hora de se divertir, hora de prestar atenção. E é a mesma coisa em casa, né? Tem a hora para tudo. A hora que a criança chegou da escola, ela vai lá fazer a tarefa, vai almoçar, depois ela vai pegar no celular, ela vai se divertir, por aí sim. Mas tem que ter essa regrinha, arrumar uma cama, e lá a gente põe isso. Então, volto a falar para você assim, na gíria militar a gente faz assim, hop, e já sabe que é silêncio. Ou ergue a mão, silêncio, cessou a palma, cessou. Então eles já estão acostumados, eles já vão se adaptando. Então no primeiro dia de aula a gente já explica essa regrinha já para eles. Tem alguns chegam lá e falam assim, pro, tio. Não, ali nós não somos tio, não somos pro, nós somos instrutores. Então, no dia da descontração, no nosso dia, no dia que a gente vai se divertir, é Diego, não é instrutor, é Andréia, é assim vai. Mas nos dias nossos de aula, nós somos instrutor. Vamos a alguma instituição, nós somos instrutores também. E essas crianças, a gente percebe que eles acatam, né? Muitas vezes estão ali conversando, você chama atenção ou fala, eles né, nessa idade, até é importante para eles ter aí esse sentido que precisam obedecer, precisam seguir algumas regras para que as coisas aconteçam, né? Isso, com certeza. A gente impõe para eles, assim, para eles serem educados. E o pai estando junto, a gente fala, pai, a gente tem que chamar a atenção dele, porque o senhor está aqui que é para a gente poder lapidar esse diamante que o senhor tem. Então, o pai ele confia em nós o maior bem que ele tem, que é o filho. Então, a gente vai lapidar o filho dele para que ele fique durante esse tempo de curso, que é os 7 meses, que ele saia dali evoluído, que ele saia com objetivos mais de vida, que ele melhore em casa, que ele melhore na escola, que ele seja um cidadão perfeito, digamos assim, né? E que ele aprenda a respeitar o município onde ele mora, o país onde ele mora, e por aí vai. Uma visita ao tiro de guerra que a gente acompanhou, eu vi algo muito interessante, que foi o sargento falando com ele sobre a importância de valorizar os símbolos, de valorizar a pátria, de valorizar a cidade que a gente vive, aquilo que é importante, que muitas vezes a pessoa passa desapercebida, né? Ela passa ali de frente ao tiro de guerra por anos e anos e nunca se preocupa em saber ali a importância da bandeira, do símbolo, do respeito, da hierarquia. E com essas visitas que vocês fazem, isso também vai sendo ensinado a eles. Com certeza. A gente tem as visitas hoje em órgãos militares e começamos esse ano em órgãos governamentais. É uma por mês? Como é que funciona as visitas? É uma por mês. A gente sempre deixa para o último sábado do mês fazer essa visita. Esse ano nós tivemos a honra pela Claudinha de estarmos visitando uma sessão camarária, né? Trouxemos as crianças, elas conheceram, viram como é que funciona uma parte governamental, que foi a primeira vez que eles tiveram. Né? E as outras instituições são militares, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Estadual, a Delegacia, o CPJ, junto com o Dr. Flávio, que apresenta ali, a Polícia Ambiental também, o pessoal apresenta, e no BAEP que a gente vai agora. O tiro de guerra que nós fomos. Tiro de guerra junto com o comandante, Sargento Felipe. Então a gente agradece muito a esse acesso aos órgãos militares, porque a gente consegue ir levar eles, porque a criança, ela entra ali e ela quer ir visitar, ela quer entrar dentro de uma viatura, ela quer chegar e apertar o botão, ela quer saber como é que funciona. Por mais simples que seja, o sonho dela às vezes é de apertar um botão, e isso fica marcado o resto da vida. Então a gente tenta realizar esse sonho dela. Claro que tem muitos que não querem ser militar, mas às vezes desperta na criança a intenção dele ser. E ele sabendo que dentro da área militar ele pode ser também um médico, um engenheiro, ele pode ser um militar, mesmo formado nessa área. Então, ajuda a estimular ele a cada vez mais. E aí, esse ano tivemos o privilégio de conhecer aqui também a Câmara Municipal, onde eles vieram na sessão, eles ficaram felizes demais. Agradeço novamente à vereadora Claudinha do Povo por ter ajudado nós, ter convidado a gente para estar vindo aqui, e eles ficaram super encantados. E é isso que a gente tenta proporcionar para eles. A gente cobra, e ao mesmo tempo a gente apoia, ao mesmo tempo a gente se diverte, ao mesmo tempo a gente tenta conduzir eles no melhor caminho possível. Você falou essa questão de seguir a profissão, e eu achei interessante porque eu conversei com uma adolescente,
ela falou que gostou da escola, mas que ela quer ser psicóloga. Mas o que ela aprendeu ali de disciplina, de seguir regras, de respeitar os idosos, os mais velhos, ela vai levar para a vida dela. E um adolescente que estava lá, ele disse que já estava na terceira vez que ele estava fazendo, que ele gosta muito e que ele acredita que ele vai ser um militar, porque ele gostou muito de tudo ali. Então a gente vê que isso passa a fazer parte da vida dessas crianças, né? Sim, esse garoto com quem você falou é o 45, Fernandes. Um excelente menino, tá lá pela terceira vez. O pai dele, o Júlio, ajuda a gente muito bem lá na escola. Então, são crianças que eu vi esses dias atrás uma criança lá em Queiroz, ele chegou, ô instrutor, muita criança que passa, às vezes eu não lembro o nome, mas, ô, tudo bem, tudo bom? Você lembra de mim? Não, eu lembro, mas assim, é isso que é o gratificante, saber que a gente ajudou eles a evoluir em Fez alguma parte coisa. da formação dessas crianças. Exatamente. Vereadora, pais também participam, né? A gente falou das crianças, mas a importância do pai estar presente e ele também participar da educação, porque são algumas horas durante a semana. Mas aquilo que foi apresentado, se o pai também colocar em prática em casa, muda o comportamento do filho. É um reforço a mais, né, Rogério? Você percebeu que lá no tiro de guerra tinha pais que ficaram lá com as crianças? Acompanhamos, vimos. Ele se sente mais, acho que mais protegido, né, com os pais por perto também, né? Então eu falo assim, para eles é importante também ter a presença dos pais, que ajuda muito, os pais ensinando eles também, acompanhar os filhos. Então isso é muito importante. Eu conversei com um deles lá no tiro de guerra e perguntei, né? Falei, você achou mudança da sua filha? O que você está achando? Falei, Claudinha, minha filha sempre foi uma menina amável, mas assim, mole. E eu tô percebendo assim que ela começou a fazer coisa dentro de casa, que a minha mulher fala, gente, por que a gente não colocou ela antes nessa escola? Iniciativa que não tinha. Hoje não precisa mandar ela fazer. Ela por ela vai e faz. Então assim, tem ajudado bastante. É muito bom isso. Muito bom. Ô Diego, você falou dos pais, hein? A gente conversou lá com o Júlio, né? Que é um pai, o filho dele já está indo há algum tempo, e ele falou que até ele tinha um problema de depressão, ele se sentia muito isolado, e ele passou a acompanhar o filho, e aquilo para ele fez bem. E hoje ele ajuda, ele falou que algumas crianças que têm problema de autismo participam também, são todas tratadas iguais, então acaba também interferindo em todas as questões, né? Com certeza, a gente lá é todo mundo igual. Lá não tem rico, não tem pobre, não tem um problema com o outro, todo mundo é igual. Ah, temos criança com autismo? Temos. Já tivemos criança com síndrome de Down? Já tiveram lá. Mas todos são tratados por igual. E todos têm a capacidade de desenvolver qualquer atividade. Nós mostramos para essas crianças que têm algum problema, que eles conseguem fazer como as outras. E que eles têm a capacidade de chegar lá. Então a gente ajuda eles, mostra para eles e eles vão e fazem. Temos crianças que, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Às vezes o gordinho que às vezes, eu não consigo fazer. Não, você consegue. Teve uma turma anterior, nós tínhamos um menino lá, e ele falou, eu não consigo. Ele foi, ele fez, mas isso daí o que faz? A turma toda foi e ajudou ele. Mostrou para ele que ele é capaz de fazer também. Então a gente sempre está incentivando. Lá, para nós, todo mundo é por igual. Todo mundo é por igual. E a gente trata todo mundo por igual. Claro que a gente sabe que às vezes a criança tem autismo, a gente tem que ter um cuidado a mais, mas nós mostramos para ela que ela pode fazer aquela atividade, que ela pode desenvolver, que ela pode sim sonhar naquilo que ela quer ser. E ela consegue, é só ela querer. Então a gente incentiva ele a seguir o caminho dele. No primeiro bloco eu perguntei para o Júnior se ele tinha algum exemplo de uma criança que entrou de um jeito e ao final do curso ele viu uma grande mudança na criança e no pai. Você tem algum exemplo? Eu tenho vários, se for para citar aqui. Conta um aí que você acompanhou, que você percebeu a importância de ter passado pela escola militar. Eu tenho o Davi que passou, um menino chegou, acanhado, e saiu um menino evoluído, falando mais. O próprio 45 que participou de uma entrevista, ele também chegou tímido, não falava, mas saiu bem. Vou dar o exemplo de um aluno nosso que está lá, o 24. O menino chegou quieto, mas ele é um menino excelente, evolui bem. O 08 é um menino excelente, também um menino proativo, atende, faz canção. É um menino que tem um sonho de ser na área militar e a gente está ali incentivando ele. E é um menino que evolui. Eu vou dar um exemplo assim do meu filho, que já participou algumas vezes. Ele chega na escola, ele não chama de pai, ele chama instrutor. Saiu da escola, ele chama de pai. Então, ele soube diferenciar. Mesmo ele sabendo que eu continuo sendo o pai dele, ele diferenciou ali.
Então, Isso é uma evolução. As crianças que quiserem conhecer, os pais, então, pode ir lá. O instrutor Diego, ele é firme, sério, mas vai receber todos com muito carinho e ajudar aí nesse processo de formação. Com certeza. A gente fica lá no CTA da Camap, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Nesse sábado, a gente tem algumas visitas, alguns sábados não estamos lá, mas todos os sábados estaremos lá. E eu sou bravo, mas eu tenho um coração muito bom, eu sou meio molão, assim. Na hora de despedir da formatura, assim, a gente fica, né, sente falta, porque foram 7 meses, né, não foram 7 dias. E é uma evolução muito boa, quando a gente vê como começou, como está sendo e como que termina. Isso é gratificante. Obrigado, Diego, pela sua vinda aqui. Vereadora, tivemos aqui, né, duas aulas aqui explicando um pouco sobre a importância dessa formação e como para eles é importante, né, tanto para o coordenador, né, o Mendonça, o Júnior Mendonça, como também para o Diego poder ajudar na formação desses jovens e adolescentes. 5 anos de escola militar, né? 5 anos. Olha que muitos pais ainda não conhecem a escola militar, não sabia, estou sabendo agora. Muitos estão se informando da escola militar, isso é muito interessante. E o Diego, é o que eu falei aquela hora, ele é firme. Então isso é muito bom mesmo. Que bom. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos para a gente finalizar o programa, também comemorando os 5 anos da Escola Militar Brasil, aqui de Tupã, que inclusive tem também na cidade de Adamantina, né? Já expandiu um pouco esse trabalho, essa mentalidade de trabalho que a escola trouxe, levando para outra cidade. Aguarda aí que nós voltamos já.